Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula de informática para concursos. Ainda falando sobre tópicos relacionados à segurança da informação, nós vamos falar agora sobre um termo chamado spoofing. Olha só que interessante. Quando nós falamos sobre spoofing, essa é uma técnica muito vinculada a ataques. O ataque por spoofing. O termo spoof significa máscara. O spoofing seria mascarando ou mascarar. Então é uma técnica que visa mascarar alguma coisa para parecer algo quando na verdade é outra coisa. Mas eu vou mostrar isso especificamente aqui na prática para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala sobre essa técnica do spoofing, ela pode estar associado aos dois tipos de questionamentos em prova. Ou ele pode citar essa técnica relacionada a e-mail spoofing, mas ela pode estar relacionada também a IP spoofing. Então nós temos a técnica do e-mail spoofing e a técnica do IP spoofing, mas nos dois casos é uma técnica que tenta mascarar. Por exemplo, se eu te disser assim em prova, houve alguém que enviou um e-mail e mascarou o endereço do remetente. Era um endereço de um remetente e na verdade foi como se fosse de outro. Isso é um e-mail spoofing. Agora, se é para mascarar o endereço de IP de alguém que tenta realizar um ataque a um outro computador na internet, então esse é o IP spoofing, porque eu estou tentando mascarar o endereço de IP. Então, se é para mascarar, por exemplo, o endereço do remetente de um e-mail, aí a resposta é um e-mail spoofing. Agora, se é uma técnica, um ataque que tentou mascarar o endereço de IP daquele atacante, aí é o IP spoofing. Então tem essa diferenciação. Vamos começar então falando do nosso e-mail spoofing. Acompanhe a leitura comigo. Mascarar ou alterar campos do cabeçalho de um e-mail. Eu até vou colocar ali em tela cheia para que tu fique com a informação bem precisa. Observa, mascarar ou alterar campos do cabeçalho de um e-mail. O que seria isso? É aquela historinha que eu te contei. Tu imagina alguém, o João, quer enviar um e-mail para uma determinada pessoa, mas quer enviar em nome da Maria, como se fosse a Maria enviando. Quer dizer, o João quer enviar um e-mail para uma pessoa, mas quer fingir ser outra pessoa. Então ele vai mascarar o endereço de e-mail para que a pessoa que receba acredite que esse endereço de e-mail veio da Maria, quando na verdade foi o João que enviou. Essa seria a ideia de mascarar ou alterar campos do cabeçalho de um e-mail, certo? Mas eu trouxe aqui para a gente verificar bem direitinho. Acompanha comigo a ideia. Vamos imaginar, teoricamente, que é o que importa para a prova, como sendo uma técnica que aparentemente, observa, aparentemente foi enviado de uma origem, quando na verdade foi enviado por outra. Então, se a prova indicar isso, que o e-mail aparentou ser enviado por uma origem, quando na verdade foi enviado por outra origem, isso é a ideia do e-mail spoofing. Alguém está tentando mascarar esse endereço de e-mail, esse remetente. Aqui eu fiz até um desenho para facilitar o entendimento. Olha lá o João escrevendo uma mensagem de e-mail. E ele mascarou o endereço de e-mail com técnicas específicas para isso, é claro, porque ele é um atacante. E aí aparenta o e-mail sendo de maria@empresa.com.br. Mas na verdade é ele, João, que está enviando. E aí quando ele envia esse e-mail, quem recebe esse e-mail vai receber com a descrição de maria@empresa.com.br. Quer dizer, vai achar que esse e-mail foi enviado pela Maria, quando na verdade, observa, esse e-mail foi enviado pelo João, que se passou pela Maria, alterando o endereço de e-mail de remetente, mascarando ele. Isso nós chamamos de e-mail spoofing, ok? Mas quando é que a técnica é chamada de IP spoofing? Acompanha aí em tela cheia de novo para ti. A técnica é chamada de IP spoofing quando tenta mascarar o IP utilizando endereço de remetente falso. Tenta imaginar agora um atacante que tenta realizar um ataque num sistema, ele quer atacar sistemas, mas ele quer mascarar o endereço de IP para que as pessoas não consigam descobrir que foi ele que atacou. Então ele ataca sistemas, mascarando, claro, com técnicas específicas para isso, mascarando o endereço de IP, para que quem receba aquele ataque ou quem receba aquele acesso
acha que é um determinado IP, mas na verdade esse IP que a pessoa está achando que realizou aquele acesso é um IP falso, porque o atacante mascarou o endereço de IP verdadeiro usando um IP falso para realizar aquele ataque. A isso nós respondemos em prova, então, observa de novo em tela cheia, de IP spoofing, que é mascarar o IP utilizando endereço de remetente falso. Então, quando é feita a verificação de quem acessou, vai chegar um determinado IP, só que é o IP falso, porque o IP que realizou de fato esse ataque é um outro que foi mascarado. Isso nós chamamos de IP spoofing, quando a gente, claro, pensa aí nas provas de concurso. Ok? Então temos o e-mail spoofing e o IP spoofing. Nos dois são técnicas para mascarar ou o remetente daquele endereço de e-mail ou ainda mascarar o IP que realizou aquele ataque na internet, ok? É isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.